Bom dia, igreja. Fique de pé no seu lugar e vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Quero te convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Salmo de número 100. Vamos ler esse Salmo e logo em seguida vamos estar orando e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Abra então comigo aí em Salmo de número 100, que é um convite ao louvor, um convite a adorarmos ao nosso Deus. Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Posso ouvir um amém nessa manhã? Glória a Deus. É um convite ao louvor, é um convite à adoração. Nesse momento nós vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e comece a orar. Comece a colocar a sua vida diante de Deus. Nós não viemos aqui nessa manhã para um ajuntamento solene simplesmente. Nós viemos aqui adorar. Nós viemos aqui nessa manhã celebrar aquele que vive e reina para todos sempre. Então nesse momento coloque a sua vida, coloque o seu coração diante de Deus em oração, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo, dia que nós nos reunimos como igreja para celebrar e exaltar o Teu nome. A Tua palavra nos diz aqui que o Senhor é bom e digno, Pai, de todo louvor e de toda a adoração. Pai, que essa manhã seja uma manhã extraordinária, que essa manhã seja uma manhã onde sejamos desafiados a uma vida de maior entrega e de profundidade contigo. Obrigado pelos meus irmãos, por aqueles que já estão aqui, por aqueles que estão a caminho, por aqueles que estão impossibilitados de vir nessa manhã, mas que todos nós sejamos alcançados pelo seu amor e pela sua graça. Senhor, abençoe a IEBV que está reunida neste lugar, nessa manhã, em meio aos louvores, em meio aos cânticos, que Tu sejas exaltado neste lugar, nessa manhã. Assim nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Você já deu um bom dia para a pessoa que está perto de você nessa manhã? Faça isso. Nós somos igreja, nós somos família de Deus, nós precisamos uns dos outros. Que Deus nos abençoe nessa manhã no nome de Jesus. Bom dia, querido. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã, na casa do Senhor, junto com seus irmãos. Queria te convidar a se quebrantar, a se derramar diante do trono do Senhor, que você preste a Ele um louvor que só Ele é digno de receber. Ele está presente aqui e espera receber isso de nós. Venha adorar, venha glorificar, exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Língua confessará o Senhor.
Glória a Deus, querido. Toda hora é hora de adorar, mas essa hora é uma hora especial. Vamos continuar louvando o Senhor pelo seu amor maravilhoso que nos alcançou, que nos resgatou. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. Prezados, hoje a nossa igreja está tendo a alegria de mais uma vez poder realizar o culto que chamamos Culto das Ordenanças. Oportunidade em que estaremos realizando batismos de 7 irmãos e em seguida também estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu queria
destacar o fato de que esse culto, chamamos culto das ordenanças, é assim chamado porque Cristo deu 2 ordenanças específicas para a igreja, como o corpo de Cristo mesmo, como povo seu, que é a realização dos batismos e a celebração da ceia. São cultos realizados quando a igreja se reúne para celebrar, para louvar a Deus, para realizar a sua vontade e para adorá-lo. O batismo foi Cristo quem instituiu. E ele mesmo fez questão de ser batizado. Quando ele se apresenta, na ocasião em que João Batista estava realizando os batismos no Rio Jordão, João Batista ficou reticente, porque não se julgava digno de batizar a Jesus. Mas ele fez questão de ser batizado para nos dar o exemplo. Qual é o significado verdadeiro do batismo? Primeiro, não é o batismo que faz o cristão. É o cristão que, consciente de que tem a Jesus como Senhor e Salvador, decide, em atitude de obediência, ser batizado. A ordem que Jesus deu à igreja acerca do batismo foi: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a ordem de Jesus, que pregássemos o Evangelho a toda criatura, e aquelas que aceitassem o Evangelho deviam ser batizadas. E o batismo, simbolicamente, diz o seguinte, ou apregoa o seguinte: quando a pessoa é mergulhada, imergida, ela está dizendo que simbolicamente, ou aliás, ela está dizendo simbolicamente que já morreu para a vida passada de escravidão do pecado. E agora, quando ela é levantada das águas, ela está dizendo que ela é uma nova criatura transformada pelo poder de Deus e pela graça remidora de Cristo Jesus. É esse o significado do batismo. O batismo, como mero ato religioso, não tem valor. O batismo é para aquela pessoa que tem consciência do que está fazendo. O batismo não tem poder de salvar. Quem salva é Cristo. Agora, o cristão salvo tem a consciência de que deve obediência a Jesus. Em atitude de obediência é que o cristão é batizado. Em segundo lugar, gosto sempre de enfatizar, Cristo disse que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um só. Ninguém é batizado primeiro em nome do Pai, depois em nome do Filho e depois em nome do Espírito Santo. Até porque Deus não se divide. Vejam que no batismo de Jesus estava o Pai falando e dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Estava o Filho sendo batizado e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. O batismo não tem o primeiro momento e o segundo momento. Você é batizado porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós a partir daquele momento em que, de fato e de verdade, aceitamos a Jesus e permitimos que Ele fosse o Senhor
e fosse entronizado em nossos corações. O que vai acontecer depois é o processo de vida de santificação. E aí teremos muitas outras experiências com Deus, não apenas uma, porque a vida cristã é uma vida dinâmica, e a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por isso, prezados, que esse ato se reveste de muita seriedade, e todo cristão, ao ser batizado, deve ter essa consciência de que ele já é uma pessoa convertida, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, e já é templo do Espírito Santo, porque a conversão genuína é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Pai, nós queremos agora, mais uma vez, agradecer ao Senhor por esses irmãos e irmãs que darão os seus testemunhos através do batismo. Pessoas que foram alcançadas pelo Teu amor, pela ação do Teu Santo Espírito e pela graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos as Tuas mais ricas bênçãos sobre essas vidas e abençoa de igual maneira as suas famílias. Pedimos a Tua bênção para a vida da nossa igreja, para que cumpramos a nossa missão de, indo por todo o mundo, possamos pregar o Teu Evangelho, que o Teu Evangelho, o poder de Deus, alcance e transforme vidas. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, para que ela tenha sempre esta alegria de ver, mês após mês, pessoas sendo batizadas e testemunhando da fé em Jesus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. É manter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé, que, obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, e obedecendo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jane, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?
mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samir, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu sei. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celiro, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jerônimo, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que alegria, né? Nós vermos tantas vidas morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Amém? Aqui em Tiago, me veio ao coração um texto que nós vamos orar agora. Tiago capítulo 5, no final do versículo 16, fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é o momento que nós como igreja celebramos, porque é fruto do penoso trabalho de Cristo naquela cruz. Vidas dizendo sim para Deus, dizendo sim para obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero nesse momento te desafiar a orar por alguém que ainda não conhece a Cristo Jesus. De repente na sua família, de repente dentro da sua casa, alguém que você conhece. Peço que o Espírito Santo de Deus nesse momento traga à sua memória alguém que você precisa orar, interceder, entendendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você crê nisso? Você crê? Então vamos orar? Baixe sua cabeça nesse momento e ore por alguém que você sabe que ainda não se rendeu ao Evangelho de Cristo, que é alguém que precisa ser salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Então ore nesse momento e coloque essa vida diante de Deus, entendendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Pai, nós estamos tão felizes por nesse momento ver vidas morrendo para o mundo e vivendo para Deus. É manhã de graça, de alegria, de festa, porque a tua palavra diz que é a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito obrigado por essa manhã, porque nós estamos celebrando aqui não a morte, nós estamos celebrando aqui vidas, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Nós queremos colocar as pessoas que nesse momento estão intercedendo por outras, para que essas outras pessoas possam ser alcançadas por esse Evangelho. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela colheita que o Senhor tem nos permitido viver aqui na IEBV, e que essa colheita seja cada dia maior,
seja cada dia mais extraordinário aquilo que nós vamos ver o Senhor fazendo neste lugar, através das nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã e por desfrutar desses momentos de alegria. Nós agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém? Você está vendo ao seu lado algumas cadeiras vazias nessa manhã? Você está observando ao seu lado alguma cadeira vazia? Cada cadeira vazia dessa, meu irmão, é uma vida que não está sendo alcançada. Nós estamos acostumados, né? Talvez esquecemos da nossa missão como igreja de evangelizar, de pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo. Eu queria que você tivesse isso no seu coração. Cadeiras vazias são vidas que não estão sendo alcançadas. Precisamos despertar como igreja para a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós alcançamos, porque o Pai nos convida para atos extraordinários, amém? Então vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho, vamos convidar pessoas para estarem conosco aqui, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos às nossas comunicações agora. Queria relembrar os irmãos aí, celebração dos 11 anos da Tarde da Vitória, ok? Vai acontecer agora, dia 26 de outubro, quarta-feira agora, às 15 horas. Já são 11 anos, né, que a Thelminha, que dirige esse culto, está à frente desse culto, já há 11 anos. Então, nessa quarta-feira agora, 26 de outubro, às 15 horas, nós teremos essa celebração. Haverá o culto normal e após o culto acontecerá, então, esse chá pela celebração dos 11 anos da Tarde da Vitória. Após o culto, você pode ir lá fora, procurar a Thelma e adquirir o seu convite para esse dia, ok? Quarta-feira agora, dia 26 de outubro. Quarta-feira agora também, às 19h30, acontece o culto dos homens, é isso, né? Nessa quarta, né? Tem vários homens presentes aí, eu quero te convidar a estar conosco. Toda última quarta-feira do mês, apenas uma por mês, nós temos um culto rápido, objetivo, mas uma palavra direcionada aos homens. Estou vendo aqui que tem vários homens. Mulheres, se o seu marido estiver perto de você, cutuque ele aí e fale para ele vir agora quarta-feira às 19h30, ok? Após o culto, nós sempre temos um tempo de comunhão. Acontece um churrasco que tem um custo de R$25 após o culto. Um tempo de comunhão, de se conhecer, fazer novas amizades, e tudo isso é muito importante, ok? Então participe conosco, quarta-feira agora, 19h30, ali no salão Edith Rocha. Amém? Pessoal, está se aproximando o Conectim. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Isso. Nós estamos aí há menos de um mês no Conectim. E eu queria, nessa manhã, apresentar a nossa equipe de trabalho. Eu queria que pedir os irmãos que viessem aqui à frente. Os irmãos que aí fazem parte das lideranças das equipes de trabalho. Eu queria convidar os irmãos e apresentar a igreja nas equipes de trabalho. Pessoal, pode vir aí, o Alessandro, o pessoal que nós conversamos sobre a liderança das frentes de trabalho do Conectim. Pode ficar aqui à frente, pode subir aqui, ó. Pode subir aqui, ó. Isso. Porque tem muitos irmãos perguntando aí, né, em que área, em que frente de trabalho poderia trabalhar. Então, nessa manhã, nós queremos apresentar os líderes das frentes de trabalho, e você vai procurar o líder daquela área que você mais se identifica, ok? O Conectim vai acontecer 18, 19 e 20 de novembro, ou seja, nós estamos a menos de um mês do Conectim. Nós estamos terminando o segundo lote agora, já vamos iniciar o terceiro lote, ok? Lá fora, após o culto, você pode adquirir o convite a R$50, que é o valor do segundo lote, e o terceiro lote, R$55. Meus irmãos, nós temos vivido ali na RDA um tempo extraordinário. Nós reformamos recentemente o local de culto deles ali, mas o local já não cabe. Sexta-feira agora ainda ficaram 30 adolescentes sem ter acesso ao local de culto. Então, sexta-feira agora, a próxima agora, nós não vamos fazer mais no Espaço C, provavelmente vamos fazer aqui no templo ou em algum outro local, ok? Irmãos, nós precisamos de ajuda ali na RDA. Nós já estamos chegando à frequência de perto de 300 adolescentes nos nossos cultos. Muitos deles não conhecem a Cristo. Muitos deles vêm de família que não são cristãs evangélicas. Portanto, tem sido ali um campo missionário e tem sido um grande desafio. Pensa pregar o evangelho para 300 adolescentes que não param. É um grande desafio.
Nós temos uma equipe de trabalho que serve eles ali. Se porventura você sentir de Deus de trabalhar conosco, eu queria que você me procurasse no final do culto. Tem trabalho para você ali na RDA, com certeza. Que você se torne um tio, uma tia daquela galera ali, que tem ouvido o Evangelho e tem dito sim para tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então me procure no final do culto, se você quiser trabalhar conosco ali na RDA, ok? Eu queria falar rapidamente sobre as equipes, as frentes de trabalho, para darmos sequência. Nós vamos ter a equipe de oração e intercessão, que está sendo aí coordenada pelas mulheres de fé. Nós vamos ter um tempo de oração. Na semana do Conectim, vamos fazer uma vigília de oração, porque nós entendemos que não é apenas um congresso. Nós entendemos que há uma intenção de Deus em transformar vidas nesses dias. Então a Raquel, não sei se a Raquel está aqui à frente. Raquel, se você estiver aqui entre nós, por favor, pode subir aqui, só para que as pessoas possam identificar os líderes aí das frentes de trabalho do Conectim, ok? Oração e intercessão, as mulheres de fé estão à frente. Nós temos a equipe também de recepção e vendas, que está sob a direção do Alexandre e da Renata. Você pode procurá-los e fazer parte dessa equipe. Nós temos também a equipe de apoio aos cultos, que está sob a coordenação da nossa ministra Sabrina. Você pode procurá-la e também se colocar à disposição. A equipe de som e multimídia, que é a equipe aqui da própria IEBV. Nós temos a equipe de apoio às bandas e preletores, que está sob a direção do Alessandro Bermudes, vai formar uma equipe para dar um apoio, às bandas e preletores que virão nos abençoar aqui. Nós teremos uma estrutura, uma praça de alimentação, que vai acontecer ali na quadra. Então nós vamos disponibilizar a eles comidas, lanches, porque nós temos programação o dia inteiro, e eles têm muita fome, eles comem demais. Então a gente vai ter ali uma estrutura, ali na quadra da igreja. A Renata, que está liderando essa frente de trabalho. Temos também a equipe de limpeza, que é a equipe da própria IEBV. Nós temos a equipe de guarda-volumes, que está sob a direção aí do Fabrício e do Felipe. Esses dois, o Felipe está, cadê o Felipe? A Felipe está ali e o Fabrício está aqui, ok? Deixa eu ver mais o que aqui. Nós temos a equipe de almoço também, nós vamos disponibilizar marmitas. Então nós temos uma equipe que vai coordenar essas vendas, que é a Marlene e a Tamires. Estão ali uma do lado da outra ali, as tias da RDA aí. A decoração já está certa. Nós conseguimos um alojamento no Colégio AP. Então, virão caravanas de fora de Vitória e vão ficar ali no Colégio AP. Só que ainda nós não temos quem vai liderar isso, porque nós conseguimos isso sexta-feira, quinta-feira. Ainda não teve tempo hábil de nós organizarmos a questão do alojamento, mas nós vamos organizar isso até o Conectim, com certeza. Amém? Nós precisamos de ajuda. Ok? É um congresso grande e nós temos certeza que Deus há de fazer grandes coisas nesses dias de Conectim. Muitas pessoas já me procuraram onde que eu posso trabalhar. Você pode trabalhar nessas frentes de trabalho. É só você procurar os líderes, se colocar à disposição, e cada líder desse vai estar formando a sua equipe. Amém? Nós vamos agora nesse momento orar pelo Conectim, para que sejam... Eu quero chamar o pastor Gruvira, que vem aqui à frente, por favor. Nós vamos, nesse momento, orar e interceder por esse congresso que tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Oremos. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento em que nós estamos aqui nos curvando diante da tua presença santa e bendita. Nós cremos, Senhor, que esse congresso é um grande mover do Senhor sobre nós. Te pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja agindo de uma maneira muito profunda na vida de cada pessoa que for trabalhar nesse congresso. Deus, em nome de Jesus, que nada seja em vão, e que tudo seja para glorificar e exaltar o nome do único que é digno de adoração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê força, que o Senhor dê garra, que o Senhor dê, Senhor, energia a todos que irão trabalhar nesse congresso. E em nome de Jesus, que nos dias, Senhor, que se realizarão esse congresso, que o teu Espírito haja de uma maneira muito profunda aqui na vida de todos que participarão. Aqueles que já são crentes, que saiam daqui edificados pelo teu Espírito, que saiam daqui melhores, Senhor, do que entraram. Senhor, em nome de Jesus, que os adolescentes crentes que vierem a esse congresso saiam daqui prontos para serem usados pelo Senhor, aonde quer que eles morarem.
Senhor, em nome de Jesus, e acima de tudo, que haja conversão ao teu nome. Aqueles adolescentes que entrarem aqui, que ainda não conhecerem a Jesus, que eles sejam salvos, que eles sejam impactados pelas canções, que eles sejam impactados pelas pregações, que eles sejam impactados pelo testemunho de cada adolescente que estiver aqui e que muitas almas se convertam a Jesus Cristo. Para a honra e glória de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Procure então os líderes, né, e se coloque à disposição para trabalhar conosco no Conectim. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4. Nós vamos dedicar agora os nossos dízimos e ofertas. Quero ler um texto bíblico com você. Atos capítulo 4, apenas o versículo 32, que vai falar da realidade da igreja nos seus primeiros passos de fé. Então vamos ler esse texto. Atos capítulo 4, versículo 32, que na verdade se torna um grande desafio para a nossa vida como igreja. Vamos ler? Atos capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso é ou não é inspirador, irmãos? É inspirador demais olharmos para a história da igreja e vamos ver uma das suas maiores características era a liberalidade, a ponto de não considerar nada seu, mas tudo comum, tudo comunitário. Nós temos que conjugar menos o pronome meu e começar a conjugar mais o pronome nosso, por entendermos que nós somos uma família e uma comunidade de fé. Amém? Nesse momento, então, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, entendendo que tudo que temos, tudo que somos, vem da parte de Deus. Então fica para nós esse desafio da igreja primitiva, que sejamos de fato esses cristãos frutíferos e liberais na cooperação da expansão do reino de Deus. Então faça nesse momento isso, separe o seu dízimo e a sua oferta com alegria, em nome de Jesus.
Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor está entre nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno. Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo. Santo, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele habita no meio dos louvores. Quando o povo de Deus se reúne para louvá-lo, Deus está presente. Nós vamos cantar uma canção agora e você vai convidar o Senhor para não só habitar entre nós, mas para habitar dentro de nós. Que Ele seja constante na nossa vida, que Ele seja presente na nossa vida em todos os momentos. E que de tudo mais que nós possamos querer nessa vida, desejamos sempre, sempre, sempre muito mais a glória do Senhor. Vem
venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar, venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, venha habitar. Não queremos só uma visita, venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Erga suas mãos, erga sua voz e declare: e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Glória a Deus, querido. A presença do Senhor nas nossas vidas nos apaixona, nos transforma. Ele veio ao mundo, morreu por nós, e é o túmulo vazio do Senhor que nos faz mais do que vencedor. Ele foi sepultado, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou. Por isso hoje nós podemos descansar nos braços do Senhor.
e reconhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Não importa as circunstâncias, não importa se vai bem ou se vai mal, Ele é Deus, sempre será Deus. E nós precisamos nos colocar nos braços dEle, confiar nele, descansar nele, a certeza que Ele é soberano e que Ele tem o melhor para nós. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Só a igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não Ele é Deus, a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Glória a Deus. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas.
Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Pode sentar, meu irmão. Não sei se o pastor Milton enfatizou o culto de hoje à noite. Não? Então, irmãos, deixa eu falar aos irmãos. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui hoje à noite. Dentre muitas outras razões, é porque nós vamos ter aqui a presença dos nossos internos lá do Ser Homens, da Cristolândia, que temos em convênio com as missões nacionais. E hoje nós vamos ter a participação do coral deles aqui, mas o que é mais gratificante é que 14 estarão sendo batizados. Você já pensou? Você conhece alguma família que tem alguém com esse problema? Você sabe que não é fácil. E hoje nós poderemos compartilhar dessas alegrias. 14 homens. E a palavra de Deus diz que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu conto com você logo mais às 18h30 para juntos fazermos este culto celebrativo, culto de ação de graças, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler os versos de 1 a 3 e depois o verso 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunhos de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Verso 7. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo o zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Amém? Eu quero falar sobre a abundância. Sobre a abundância. É interessante notar esse texto da palavra de Deus em que o apóstolo Paulo, já escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto, agora ele chama à memória dos cristãos de Corinto, os cristãos que habitavam na região da Macedônia. É interessante lembrar que aquela região, a região da Macedônia, era uma região em que as igrejas ali estabelecidas passavam por muitas dificuldades. O apóstolo Paulo diz o seguinte: em muita prova de aflição. Veja bem, não é só prova não, é em muita. Ele diz o tipo de prova, prova de aflição. E ainda fala de profunda pobreza. Mas se havia muita prova de tribulação, por outro lado, havia abundância de gozo.
Se por um lado existiam necessidades materiais e a pobreza era grande, mas ele diz que naquelas igrejas havia abundância de generosidade. E aí nós vemos logo nesse início o apóstolo Paulo chamando a atenção para esse exemplo que é digno de ser seguido. E eu creio que o exemplo das igrejas da região da Macedônia é também exemplo para nós hoje. Igrejas que falem em abundância apesar dos pesares. Mas é no verso 7 que ele vai enumerar de forma bem didática acerca daquilo que faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Ele vai falar de abundância, só que ele faz aplicações muito práticas. Lembrando que aquela igreja, apesar de passar por provas, tribulações, de enfrentar dificuldades financeiras, materiais, e muitos tinham uma vida materialmente limitada, era uma igreja que se caracterizava pela abundância. E agora eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, ou mídia vai ajudar também, no verso 7. Porque aí vocês vão encontrar, capítulo 8 de 2 Coríntios, verso 7, vocês vão encontrar, de forma muito didática, uma igreja caracterizada pela abundância é uma igreja formada de pessoas que têm uma mente positiva e não negativa. Porque às vezes nós nos deixamos levar por um negativismo muito grande. Por mais que tenhamos, vivemos reclamando. Tem gente, como se diz lá no Nordeste, é parecido com um gato. Gato é comendo e miando. Né? Tem gente que nunca para de miar, de reclamar. Mas aí o apóstolo Paulo está falando dessa igreja, ou dessas igrejas da região da Macedônia, que serviam de exemplo. Por que razão? Porque eram igrejas reconhecidas pela abundância que nelas existia. Primeiro, como abundais em tudo. Primeiro, em fé. Olha lá. Primeira coisa, abunda em fé. O que é que nos caracteriza? É a descrença ou a fé? Agora, de uma maneira prática. Se fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquelas que não vemos. Nós agimos pela fé. Há lugar para a fé em nossas vidas? Ou já nos deixamos envolver pelo materialismo reinante na sociedade odierna? Agimos pela fé? Vivemos ansiosos
ou temos a tranquilidade de dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vivemos pela fé ou apregoamos as inseguranças? Ah, pastor, sei não, hein? Do jeito que as coisas vão, aí a gente generaliza o lugar, tudo de mal a pior. O que é que nos caracteriza? Abundância em fé. Agora, como é que pode ter abundância em fé se não há abundância no conhecimento da palavra de Deus? Me explica aí. Porque como é que a fé vem? Hein? A fé vem pelo ouvir. Agora, para ser abundante em fé, eu tenho que ter abundante conhecimento da palavra. Senão, eu não sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de crendice. A fé genuína deve estar fundamentada na palavra. Agora, se há abundância de fé, consequentemente, há abundância de conhecimento da palavra. E mais uma outra consequência, bem prática, é a abundância de obras. Por que razão? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, meu irmão, se tem muita fé, tem muita ação. Isso é lógico ou não? Hein? Se tem muita fé, tem muito conhecimento da palavra e tem muita ação. Se não há conhecimento da palavra, não há ação, a sua fé não é forte ou não é verdadeira. Ou não existe. Porque fé sem obras, ela é morta. Primeira coisa é essa. Abundar em fé. E a segunda, obviamente, vem aí. Qual é a segunda? Me ajudem aí. Qual é a segunda coisa em que devemos abundar? Diz o texto que? Hein? O pessoal da mídia está meio descansado, hein? É só um versículozinho aí, ó. Só isso, é só apertar em cima dele de novo. Fique esperto para as próximas. Olha só. Em palavra. Abundante em... É o quê? É ser falador? Hein? Aí essa palavra é a palavra de Deus. Você é abundante na palavra. Você conhece palavra. Quando alguém lhe pergunta quais são os 10 mandamentos, você diz: você quer que eu te diga de frente para trás ou de trás para frente? Hein? Você conhece palavra. Você cita palavra. Você se defende das heresias com palavra. E você se defende do tentador e da tentação com o quê? Jesus se defendeu com o quê? Com a palavra. Com a palavra. E se não há abundância de conhecimento da palavra, aí o terreno fica fértil para as heresias. Terceiro, abundância em quê? Ciência. Ciência aí é conhecimento mesmo. Conhecimento mesmo. Você está entendendo? Porque o conhecimento da Bíblia não exclui a ciência. Pelo contrário, a enriquece. A enriquece. Conhecimento
vem no sentido também de sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, o que é que faz? Quando falta fé, você faz o quê? Lê a palavra. Quando faz conhecimento, você ora. E vai estudar. Ciência. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho consciência disso. Eu tenho ciência. Eu não creio porque eu fui criado nessa religião. Eu não creio porque o vovó e a vovó eram dessa ou daquela religião. Eu creio porque eu sei. Eu creio porque eu tenho conhecimento. Eu sei em quem eu tenho crido, estou certo. Que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Conhecimento. Conhecimento, como Paulo dizia. Paulo diz lá assim, dou graças a Deus, porque eu falo mais línguas do que vocês. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que ele fala enrolado, não. Porque se é mais é o quê? Você acha que é mais a quantidade de tempo, é isso? Hein? Ou se é mais espécies de línguas. O que você acha? Bota aí para pensar. Não dói. Pensa. Hein? O que é mais? Mais é falar mais tempo? Ou mais é falar mais tipos de línguas? E ele diz, embora eu seja poliglota, eu prefiro falar 5 palavras na minha inteligência do que 10.000 em estranho. Briga com ele lá, tá? Se você achou que não é assim. Escute com Paulo depois. Porque é assim. Quando eu era menino, falava como menino. Depois que eu me tornei adulto, deixei as coisas de menino. É preciso começar a parar com meninices e agir com conhecimento e ciência. Mas ainda mais, abundava em que mais? Primeiro, em fé, depois em palavra, depois em... E o que mais? Todo zelo. Todo zelo. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É zelo. Todo zelo. Não se pode deixar que a obra do Senhor seja feita de qualquer maneira, com resto de tempo, com resto de talento, com resto de dedicação, quando não tiver mais nada para fazer, não. É com zelo. E com todo o zelo. Os crentes de Macedônia abundavam em zelo. Zelo com as coisas de Deus. Havia abundância. Eram zelosos com aquilo que pertencia ao Senhor. Mas eu vou em frente. Tem mais uma coisa. Após abundar no zelo, abundava em quê? No amor para conosco. Ou seja, no amor fraterno. Amor entre irmãos. Igreja não pode ter apenas o amor no sentido vertical, mas também o amor no sentido horizontal. Os 2 maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Mas o segundo, semelhante a esse, qual é? Amar ao próximo, meu irmão. Ama.
Amar ao próximo. Você está entendendo? Sabe o que é isso? Amar gente e não coisas. É amar gente e não a posição que a gente ocupa. É amar pessoas com suas diferenças, pessoas com suas esquisitices, pessoas com suas fraquezas. Vocês acham que era fácil amar Pedro? Hein? O camarada não segurava a língua. É ou não é? Precipitado. E Jesus amou. Vocês devem abundar no amor fraternal. Sabe o que significa isso? Valorize o seu ministério. E valorizar o seu não significa desvalorizar o ministério do outro. Está entendendo? É amar. Você deve abundar nesse amor, no amor para conosco. Mas aí ele diz no finalzinho: nesta graça abundeis. Eu acho que essa expressão, ela está se referindo àquela lá do verso 2, que eles abundaram em riquezas de generosidade. E aí, meus irmãos, isso se chama evangelho colocado em prática. E nós precisamos, sem dúvida alguma, estudar, meditar na palavra, para termos a teoria certa, mas colocarmos em prática através da generosidade, para termos a vida correta. E que Deus nos abençoe. Amém. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar na celebração da ceia a tomarem os assentos aqui à frente. Meus irmãos, mais uma vez, como igreja, estamos reunidos para podermos celebrar esse culto memorial, culto da ceia do Senhor. Queria dizer aos irmãos algumas coisas práticas acerca da ceia, relembrando. A primeira delas é que esse culto foi instituído por Jesus na noite em que ele foi traído. Portanto, foi na mesma ocasião em que ele celebrava a última Páscoa. Na Páscoa, era festa de celebração da libertação do cativeiro e do homem pelo homem, em que o povo de Deus celebrava o livramento miraculoso que Deus lhes deu da escravidão do povo egípcio, que durou por mais de 4 séculos, cerca de aproximadamente 420, 430 anos. Era o culto em que se celebrava
a participação especial e miraculosa de Deus em libertar o seu povo. Naquele culto, era usado o sangue do Cordeiro Pascual como símbolo de livramento. Porque na noite da mortandade dos primogênitos, que antecedeu o dia de livramento realmente, cordeiros foram sacrificados e o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas. E ali, o anjo vendo aquele sinal, a mortandade não entrava naquelas casas. Cristo institui a ceia e agora ele diz que ele é que é o Cordeiro de Deus e o seu sangue é que nos purifica de todo o pecado. Quando João Batista vê a Jesus, ele proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós somos salvos, não por merecimento, mas pela graça. Pela graça, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Lembram? A Páscoa comemorava também um livramento que não foi conquistado pela luta do povo, mas sim pelo poder de Deus. Foi dádiva de Deus. Ele celebra a Páscoa e na Páscoa comiam os pães ázimos, pães sem fermento, que lembravam da pressa com que o povo saiu do cativeiro. Agora Cristo pega o pão, esse é o meu pão que por vós, esse é o meu corpo. Quando ele apresenta o pão e diz: por que o meu corpo? Porque ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado por nós. Ele é o pão da vida. Ele é o Verbo divino. A vida está em Cristo Jesus. Ele celebra a Páscoa. A Páscoa estabelece um novo tempo para o povo de Deus, lá no Velho Testamento. Agora, o sacrifício de Cristo, celebrado na ceia do Senhor, celebra também a morte do Senhor e um novo tempo, que é chamado tempo da graça, entre a morte de Cristo e o seu retorno. Por isso, todas as vezes que comemos o pão e bebemos o vinho, anunciamos a sua morte até que venha. Vivemos hoje na era da graça, a graça de Cristo. Mas também a ceia vai nos lembrar que o projeto de Deus, o propósito de Deus, um dia se cumprirá no seu ápice quando Cristo voltar. Por isso, que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o vinho, anunciamos a sua morte até que venha. Isso nos lembra da vida eterna, da razão de ser da nossa esperança. Por essas razões é que esse culto se enche de significado, porque ele nos leva lá para o passado e nos mostra o que Deus já fez por nós. Ele nos traz ao presente e nos mostra que Ele continua conosco e nos faz pensar no futuro, na esperança
de uma vida eterna com Ele. E assim pensando que nós haveremos de participar da ceia do Senhor. Mas também temos que lembrar que a participação nesse culto requer responsabilidade. Para participar, qual é a condição? Ter a Jesus como Senhor e Salvador e ter dado provas de obediência e submissão à sua vontade, tendo sido batizado. Essas são as condições. Por que as declaramos antes de participar? Porque o apóstolo Paulo advertiu a igreja de Corinto dizendo: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E nós não existimos aqui para trazer condenação nem maldição sobre a sua vida. Como igreja, nós queremos que você participe conscientemente. Isso só depende de você. Porque é ter a Jesus, e essa decisão é pessoal. Segundo, formalizar esse compromisso através da obediência demonstrada pela submissão ao batismo. Isso não depende de nós, só você. Por essa razão é que os obreiros que ajudam na celebração, eles não passam dizendo quem pode e quem não pode. Cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do vinho. Os irmãos irão receber os elementos e aguardarão a nossa orientação para que deles juntos participemos. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Vocês dois daqui pra lá. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande
que, estando em comunhão com Deus e com a igreja, deixou de receber os elementos? Pode levantar uma das mãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto a forma correta de celebrar a ceia do Senhor, ele disse o seguinte: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos. Senhor, nós te louvamos pelo sacrifício da cruz. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos porque o preço foi pago, está consumado. Te louvamos porque depositamos a fé unicamente no Senhor. Obrigado por esse sacrifício, Senhor. Sacrifício que abre um novo e vivo caminho para entrarmos, Senhor, no teu céu, na tua presença. Senhor, nós te louvamos pelo teu corpo que foi imolado na cruz por nós. Nós te louvamos e te exaltamos, porque sabemos que sem esse sacrifício nós estaríamos perdidos. Obrigado, Jesus. Louvado e exaltado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Bebamos. Paizinho, ainda na tua presença, queremos te agradecer por essa graça maravilhosa que nos alcançou. Te agradecer por tão grande amor que doou e sacrificou a própria vida em nosso favor. Queremos te agradecer porque um dia o Senhor nos prometeu que voltaria e nos levaria para estarmos para sempre com o Senhor. Dia esse que nós ansiamos, Pai. Dia esse para o qual vivemos e nos preparamos. Que em nome de Jesus, a tua igreja, a tua casa, Senhor, entenda que precisa, a cada dia e todos os dias, falar desse grande amor, alcançar outras vidas com essa grande graça, para que o dia que estivermos para sempre com o Senhor, façamos sim uma grande festa. Obrigado, Deus, por tudo que até aqui tu tens feito por nós. Obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Em nome
Vamos cantar de novo, pensando na letra. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu quero convidar os que foram batizados para virem aqui à frente enquanto cantamos. Os que foram batizados. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele ajuda a distribuir com os batizados. Ela batizou.